E Papai do Céu falando nisso, Papai do Céu vai falar agora. Tá? Ele vai usar o filho dele como boca e vai falar agora. Né? Pastor Glaucio Belo, e que eu vou acrescentar o nome dele, Glaucio Belo e Elegante. Né? Vai adorar o Senhor, vai pregar a palavra de Deus essa noite. Pai, em nome de Jesus, eu oro sobre a vida do teu filho, que já é uma bênção, Senhor. Mas use-o, como sempre, com uma autoridade ainda maior do que sempre, para a glória do teu nome. Fale ao nosso coração poderosamente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A glória para sempre. Paz do Senhor, queridos. Paz do Senhor. Motivo de bastante alegria estarmos aqui, neste culto de ceia, nessa noite toda especial. Pastor Sidney disse que eu estou elegante, mas olha o pastor Lindomar, com aquela gravata de ouro. Meu Deus, que destaque. É Glaucio Belo e pastor Lindo Mar. Glória a Deus. Queridos, a penúltima mensagem que eu preguei aqui, numa quarta-feira, eu preguei sobre o dedo de Deus. A última mensagem, também na quarta-feira, eu preguei sobre orelha cortada. Quando eu cheguei em casa, pastor Júlio, a esposa disse, tu já pregou sobre dedo, tu já pregou sobre orelha, qual a parte do corpo que você vai pregar agora? Eu falei, vou pegar sobre olhos. Sobre os olhos, mas na verdade, não literalmente sobre olhos, vou falar sobre visão. As 3 visões da ceia. As 3 visões da ceia. Só aproveitando, para dar esse recado, depois de muitos pedidos, muita gente pediu, e aí o nosso pastor presidente, o pastor Robson, juntamente com a coordenação da educação teológica da igreja, resolvemos fazer a 2ª edição do Pregador Pentecostal. Tivemos o Pregador Pentecostal, a 1ª edição, e em breve, aguardem, vai vir Pregador Pentecostal, 2ª edição. Alguém perguntou, por que Pregador Pentecostal? Por que este nome? Simples, gente, chama-se comunicação. Se a gente colocasse o nome curso de homilética, muita gente talvez ia pensar, é curso de quê? De fazer ovo? O que é homilética? Se a gente colocasse curso de oratória de púlpito, alguém dizer oratória de púlpito é como orar no púlpito? Então, o que é oratória e o que é homilética? Se não a arte de pregar. Então colocamos pregador. E como nós somos assembleano e a Assembleia de Deus é pentecostal, pregador assembleano é um pregador pentecostal. Mas é uma imersão bíblica. Então você que teve a oportunidade de participar e pediu, porque foi muita gente, a grande maioria que participou pediu a 2ª edição, está vindo aí a 2ª edição do Pregador Pentecostal. E você que quis participar e não pôde, o que era bom, ficou ainda melhor. Se prepare porque a 2ª edição do Pregador Pentecostal promete. Amém? E por que eu estou falando isso? Porque o dedo de Deus que eu ministrei foi uma mensagem temática. O dedo de Deus foi uma mensagem temática. Já a mensagem que eu ministrei sobre a orelha cortada foi uma mensagem expositiva. Para completar a trilogia, hoje vou pregar uma mensagem textual. A explanação será expositiva, mas a base da mensagem, ela será textual. E para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11.
1 Coríntios capítulo 11. Pastor, o que é esse negócio que você está dizendo? Pregação temática, pregação expositiva, pregação textual, que eu não entendi. Venha para o pregador pentecostal que você vai entender. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Capítulo 11, versículo 26. Está aqui no telão, quem quiser ver por aqui, deixa eu ver como é que está a versão aqui. Diz assim: porque todas as vezes que comerde este pão e beberde este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Se puder permanecer, só esse versículo, é textual, só esse. Se puder permanecer com este versículo, a gente vai pensar um pouco sobre ele. A Bíblia é um livro de visões. Creio eu que quando Deus fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, a primeira coisa que o homem fez foi abrir os olhos. Abrir os olhos para a vida. Quando Deus chama a Abraão, Deus chama Abraão e pede para ele ter visão, olhar as estrelas. E através do olhar para as estrelas, Deus faz a promessa a Abraão. Moisés, ao ser chamado, ele foi chamado por uma visão. Ele viu uma sarça, um tipo de moita que ardia, pegava fogo, mas não se consumia, chamado por uma visão. Até Josué, na chamada dele, foi chamado por uma visão. Josué viu o príncipe dos exércitos de Deus com uma espada desembainhada. Eliseu, quando estava cercado por inimigos, e o servo dele disse: estamos cercados, Eliseu, por inimigos. Eliseu disse: fique tranquilo, porque maior é aquele que está conosco do que estão com eles. E o servo de Eliseu não entendeu nada, e Eliseu disse: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E quando ele abriu os olhos espirituais, ele viu carros e cavalos de fogo que estavam guardando. A Bíblia é um livro de visão. Até um rei pagão teve visão, a saber, Nabucodonosor. Quando foi jogado na fornalha de fogo ardente, Misael, Ananias e Azarias, que muita gente erroneamente chama de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas esse não era o nome original deles. Esse foi o apelido que a Babilônia deu para eles. O nome original hebraico é Ananias, Misael e Azarias. E quando Nabucodonosor olhou para eles, disse: jogamos 3, mas eu estou vendo 4, e a semelhança do quarto é dos filhos dos deuses. A Bíblia é tão um livro de visão, que o nascimento de Jesus foi anunciado por uma visão. Quando Maria viu o anjo Gabriel, que disse: tu és agraciada, do seu ventre nascerá o Salvador. Como essa igreja é uma igreja de missões, não podemos deixar de lembrar de Pedro. Ao ser chamado para pregar para os gentios, tudo começa com uma visão, quando ele vê o lenço, um lençol, que era colocado do céu à terra e tinha animais impuros. E Deus diz: não considere impuro aquilo que eu purifiquei. E falando também sobre missões, quando Paulo vai para a Macedônia, antes ele tem a visão de um homem, que diz: venha, atravessa a Macedônia e nos ajude. Para que tudo isso, pastor? Para mostrar para você que a Bíblia é um livro de visão. E eu quero te convidar, através da Bíblia, a termos uma visão do que é este momento que vamos participar, o momento da ceia do Senhor. Eu quero te convidar a, nesse
texto, olhar para esse momento e ter a visão do que está acontecendo aqui, desse momento que nós iremos participar. O texto de 1 Coríntios 11 é um texto muito conhecido de todos nós. Mas esse texto, a gente precisa analisar nos detalhes, porque hoje tem teólogos ou pseudos teólogos que têm inventado tanta coisa, gente. Já inventaram que crente não precisa congregar. Os pseudos teólogos da internet. Que não precisa congregar, que você pode ser crente em casa. Para piorar, já estão inventando que não precisa se batizar nas águas. Que o batismo verdadeiro é só o batismo com o Espírito Santo. Para piorar mais ainda, pastor e Devan, estão ensinando que não precisa cear. Que a ceia foi uma única, só no tempo de Jesus, e que não existe mais ceia. E quando você pergunta sobre Coríntios 11, sabe o que eles dizem? Que Paulo está corrigindo a festa ágape de Coríntios. E para corrigir a festa ágape de Coríntios, ele traz alusão à ceia. Mas ele está trazendo alusão à ceia não para ratificar a ceia. Ele está trazendo alusão à ceia para corrigir uma festa de Coríntios. Só tem um detalhe nisso. Um detalhe. É esse versículo. Se não existe mais ceia, por que Paulo disse? Porque todas... O quê? Só ouvi a voz do pastor Robson? Vocês estão... Porque todas as... Se foi uma única vez, porque Paulo disse todas as vezes. Primeira visão da ceia. A ceia é uma visão do tempo presente. A ceia é uma visão do tempo presente. Porque todas as vezes é para hoje, é para agora, é para esse tempo. Agora, o que nós precisamos entender sobre a ceia? Existem 4 interpretações teológicas sobre a ceia. Primeira interpretação teológica sobre a ceia. Existem aqueles que acreditam que a ceia é transubstancial, chamado de transubstanciação dos elementos. Que teologia é essa? A transubstanciação tá ótimo, mas só mais um pouquinho baixo. Mas tá legal. A transubstanciação é aqueles que acreditam que esses elementos se transformam no corpo de Cristo. Nós não cremos nisso. Isso é a doutrina da transubstanciação. Mas há uma segunda doutrina, a doutrina da consubstanciação. Acredita que os elementos se misturam com o corpo de Cristo. O que nós também não acreditamos. Não acreditamos nem na transubstanciação, que os elementos se transformam, e não acreditamos na consubstanciação, que os elementos se misturam. Mas há aqueles que erroneamente acreditam na terceira doutrina, a doutrina da espiritualização. Que esses elementos acabam recebendo uma certa graça, uma certa espiritualização nos elementos, um certo poder energético nos elementos. Nós também não cremos nisso. O que nós, assembleanos, cremos é na memória, na doutrina memorial. Quando você come do pão, o pão continua sendo pão. O suco de uva continua sendo suco de uva. Mas simbolicamente, para memorial, para a sua fé, é o corpo e o sangue de Cristo. Agora, para que é esse tempo presente? Por que essa visão do tempo presente? Porque isso é comunhão. É quando nós estamos juntos. E alguns dizem assim, da onde foi que o pastor Sidney e o pastor Robson tirou a doutrina do
troca de cálice com teus irmãos? Da onde foi, pastor, que eles tiraram isso? Que nós estamos ceando, ele diz, troca de cálice com os seus irmãos. Da Bíblia. Pelo menos algumas referências nós vemos que na cultura bíblica, a ceia que Jesus comeu, eram alimentos repartidos entre eles. Exemplo, Mateus 26, 23, Jesus disse assim, ó, aquele que vai me trair, mete a mão no prato comigo. Isso significa que era, no mínimo, 6 pratos para 12 pessoas. Havia o compartilhar. João capítulo 13, versículo 26, Jesus diz, eu vou dar o bocado de pão molhado. Ou seja, a pessoa estava do lado dele, provavelmente do lado esquerdo de Jesus estava João. E do lado de João estava Pedro, porque Pedro conversa com João e João conversa com Jesus. Provavelmente Pedro e João compartilhavam do mesmo prato. Mas do lado direito estava o tesoureiro, Judas, que provavelmente compartilhava do mesmo prato. A ceia é o momento de comunhão da igreja. Quando estamos aqui, nós estamos em koinonia, em comunhão. E no momento que você está ceando, você está dizendo, eu tenho comunhão com Deus. Mas toma esse cálice, meu irmão, eu também tenho comunhão contigo. Porque você não pode ter comunhão com Deus se você não tem comunhão com teu irmão. O segredo da vitória da igreja está na comunhão. Eu peço por gentileza, se não for demais te pedir, você pode fazer assim com a tua mão. Faça assim com a tua mão e mostra para o teu irmão. Diga, Deus quer a gente assim. Não, melhor. Olha para o teu irmão assim e fala assim, ó. Somos corpos, assim bem ajustados. Vivendo em amor. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso. Não. Assim. Somos corpos. Canta para ele. Assim, bem ajustado. Totalmente ligados. Unidos. Vivendo em amor. Expressão. Agora pegue na mão dele. Pegue na mão dele. Uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Preso. Satanás nunca vai conseguir derrubar essa igreja, porque essa igreja tem comunhão. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, visão de um tempo presente, é hoje, é agora, é comunhão.
Mas o texto continua. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e bebeste deste cálice, o quê? Anunciais a morte do Senhor. É a visão de um tempo presente que tem visão de um tempo passado. Ela é uma visão de um tempo presente, mas em segundo lugar, ela é a visão de um tempo passado. Por quê? Porque neste presente eu sempre olho para trás. Eu olho para a cruz de Cristo, para o que foi feito na cruz. E falando sobre a cruz tem pelo menos 7 revelações. Tem muito mais, mas tem 7 revelações na cruz. Pergunte, por quê? Não, eu só vou responder por esse lado aqui, só estou ouvindo esse lado. Pergunte, por quê? Esse lado, por quê? Porque Cristo na cruz, ele fez 7 declarações. Cristo liberou 7 declarações na cruz. E essas 7 declarações na cruz são 7 revelações. Primeira revelação da cruz, para quem gosta de anotar, é a revelação do perdão. Escrito está que Cristo olha para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele está sendo crucificado, ele está orando para que o Pai perdoe os seus malfeitores. A primeira revelação da cruz é a revelação do perdão. Segunda revelação da cruz, que acompanha o perdão, é a revelação da salvação. Ele olha para o ladrão, um ladrão de um lado esquerdo, outro ladrão de um lado direito, 3 cruzes. A cruz da redenção, a cruz da rejeição e a cruz da aceitação. Um olha para ele e diz: se tu és filho de Deus, desça, salva-te a ti e a nós também. E o outro do lado diz: nem neste momento de dor, de sofrimento, tu está entendendo? Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E aí vem a segunda declaração, ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A revelação da salvação. Terceira revelação da cruz, a revelação do cuidado. A revelação do cuidado. Ele olha para João e João está do lado da mãe. Ele faz a seguinte declaração: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Até na cruz ele estava se preocupando em que João cuidasse de Maria e que Maria cuidasse de João. A revelação do cuidado. Quarta revelação, a revelação da humanidade. Jesus estava ali como um homem, o verbo que se fez carne. Ele estava tão humano, que ele faz a quarta declaração. Ele diz: tenho sede. Esse tenho sede mostra a humanidade de Jesus. E é interessante que após a revelação da humanidade, vem a quinta revelação, a revelação da angústia. Ele estava tão humano que ele se angustiou. E ele faz a quinta declaração. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Agora eu preciso que você preste atenção, porque desde criança eu ouvi uma pregação que eu achava linda. Eu sou nascido e criado no Evangelho. Eu vi uma pregação que eu achava linda, e como eu achava linda, Ezequias, professor Ezequias, eu achava linda, eu replicava. Mas é uma pregação que não tem na Bíblia. Baseado no Eli, Eli, lama sabachthani, os pregadores dizem: naquele momento que o pecado da humanidade veio sobre Jesus, Deus virou as costas para ele.
E aí quando Jesus olhou e viu que Deus virou as costas para ele, ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Não tem base bíblica para isso. Se fosse outra igreja, eu ia precisar pelo menos de meia hora para explicar. Mas como essa igreja é uma igreja bíblica, eu vou explicar em 5 minutos. O que Jesus fez foi ser o Cordeiro Pascual. Vou repetir. O que Jesus fez foi ser o Cordeiro Pascual. No Êxodo, em Levítico, no Antigo Testamento, o cordeiro era sacrificado para perdão do povo. Como que Deus iria aceitar o sacrifício de Cristo descosta? Como? O problema é que a gente, eu falo com meus alunos de teologia online, eu digo para eles, não confunda imaginação com revelação. Não confunda imaginação com interpretação. O que a Bíblia não diz, você não pode falar. Pastor, o que a Bíblia diz? Texto na tela. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Isso é Bíblia, não é blá blá blá, é Bíblia. Isto é, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus sempre esteve presente em Cristo. Mas se não é suficiente, olha para Efésios, capítulo 5, versículo 2. Efésios capítulo 5, versículo 2. Em voz de coro. Vamos ler. 1, 2, 3, já. E andai. Se entregou a si mesmo por nós em oferta. E em cheiro suave. Sacrifício é sacrifício se Deus estivesse, recebendo. Deus recebeu a morte de Cristo como sacrifício e oferta de cheiro suave. Se Cristo tivesse virado as costas para a oferta não teria sido aceita. Como é que eu te dou um presente e você vira as costas? Você não quer receber. Se o sacrifício de Cristo não tivesse valor, Deus estava descosta. Não quero receber, estou descosta aí, não quero receber. Pastor, então por que ele disse Eli, Eli, lama sabachthani? Primeiro, ele mostra a humanidade. Diz, tenho sede. Ele diz, estou tão humano que eu vou citar um salmo. Não foi ele que fez. Isso é um salmo. Ele está dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Ele disse, eu estou humano. E no momento de humano, eu estou me sentindo desamparado. Mas você se sentir... se você não pegar essa, tá mal, hein? Você se sentir desamparado não significa que você está. Deixa eu te falar de novo. Naquele momento, ele disse, eu estou me sentindo desamparado, mas Deus estava recebendo a oferta de Cristo como sacrifício e cheiro suave. Naquele momento humano, ele disse, por que está me desamparando, Deus? Era a parte humana se sentindo. E eu vim aqui nesta ceia, eu estou vendo o céu aberto aqui. E eu vim aqui nessa ceia para falar para a gente que está se sentindo desamparado. Jesus estava naquela cruz dizendo, aconteceu com Jesus. Eu me senti desamparado mesmo que eu não estava. Tem gente que está se sentindo desamparado, abandonado. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer, você pode se sentir desamparado, mas não está desamparado. Você pode se sentir sozinho, mas não está sozinho. Quem recebe? Oremandá, calamachuri, andaralabacandara, mandara, iduri, quederia, bandarabalabaraia. Jesus disse, eu estou me sentindo, Deus meu, por que me desamparaste? Deus lá do céu dizendo, tu és humano,
tu está na cruz, tu está sentindo sede e até está se sentindo desamparado, mas eu estou aqui, ó, recebendo a sua oferta, meu filho, como sacrifício. Tem gente que passa por tribulação e diz: eu estou me sentindo tão sozinho, pastor Glaucio, estou me sentindo desamparado por Deus. Deus te trouxe aqui para te dizer: tu não estás, mesmo que você não está sentindo eu contigo, eu estou contigo. Levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar. Eu vou te dar pelo menos 1 minuto para você adorar aquele que não te desampara. Você pode? Você pode? Levante a tua mão e adore a Ele por 1 minuto. Levante a mão por 1 minuto se você pode adorar aquele que não te desampara. Olha a glória de Deus aí. Deus se abraça agora com a presença dEle. Ele se abraça agora com a presença dEle. Eu fui criado na Assembleia de Deus do bairro Amaral, em Cachoeiro, chamado Morro do Amaral. O Amaral já era um morro, e a igreja ficava no Morro do Morro, porque no Morro do Amaral tinha o Morro da Embratel, e a igreja ficava no Morro da Embratel. E tinha um presbítero, o presbítero Osvaldo, que ele tinha apenas um único paletó, marrom. Pegava aqui nele, aqui, ó. Era assim o paletó dele. A gente peguei e dizia: oh meu Deus, coitado do presbítero Osvaldo. Era desse tamanhozinho o paletó dele, marrom. Presbítero da igreja, simples. Ele falava: vamos drobar os nossos joelhos, Mas uma coisa eu via daquele presbítero. Ele dizia: crente batizado com o Espírito Santo, que não fala em línguas estranhas no dia da ceia, alguma coisa tem de errado com esse crente. Porque a gente gosta de congresso, a gente gosta de vigília, a gente gosta de campanha, mas o melhor culto do crente é o culto: anunciai a morte do Senhor. É este culto da ceia, onde aquele que não te desampara está presente. Então te convido a você se liberar em adoração e glorificar ao Rei que está neste lugar. A revelação do perdão, a revelação de salvação, a revelação de cuidado, a revelação de humanidade, a revelação de angústia, a sexta revelação, a revelação de vitória. Ele diz: tetelestai. Está consumado. Está feito. E aí ele entrega a sétima revelação, que é a revelação da entrega. Ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, bota lá o texto oficial. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, visão de um tempo presente, e beberdes deste cálice, visão de um tempo presente, anunciai a morte do Senhor, visão de um tempo passado, até que venha visão de um tempo futuro. A ceia, ela é a visão de um tempo presente, que olha para um tempo do passado, mas que mantém a visão de um tempo futuro, dizendo: Ele vem. Ele vem. Ele vem.
É interessante que quando os apóstolos, Atos capítulo 1, versículo 10, quando os apóstolos estavam desesperançosos olhando Jesus subindo aos céus, apareceu 2 varões dizendo: varões galileus, por que vocês estão assim, só olhando para o céu? Prepare-se para ter uma outra visão. O mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, da mesma maneira que vocês estão vendo ele ir, vocês verão ele vir. Vocês verão ele vir. Visão. Atos capítulo 7, versículo 55. Estevão perto da morte. Ele tem a visão de Cristo, à destra de Deus, no céu, no meio da morte, sendo apedrejado. Deus diz: Estevão, estão te apedrejando, mas deixa eu te mostrar a visão que eu quero que tu veja. E ele viu os céus abertos e Cristo à destra de Deus. Quando Paulo estava sendo perseguido, dizendo que ele não era apóstolo e que ele não tinha ministério, Deus dá uma visão a ele em 2 Coríntios capítulo 12. Ele diz: conheço o homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o 3º céu, ao paraíso, e ouviu palavras que é inefável. A palavra inefável significa inexplicável. Deus deu uma visão para os apóstolos desesperançosos do Jesus que vai voltar, para Estevão que estava sendo apedrejado, para Paulo que estava sendo perseguido. Mas o último apóstolo a morrer, com mais de 90 anos de idade, apóstolo João, foi jogado na ilha de Patmos para morrer. Tu vai morrer aí, João? Aí João diz: estou velhinho na ilha de Patmos para morrer. E aí ele escreve Apocalipse: e eu vi os céus abertos. Nanaruishena. Ore mandará suriandalama. Eu vi os céus abertos. O livro de Gênesis é o começo. O Apocalipse é o fim. No livro de Gênesis, as primeiras dores. No livro de Apocalipse, o fim das dores. No livro de Gênesis, a doença entra no mundo. No livro de Apocalipse, a doença será extirpada. No livro de Gênesis, aparece Satanás como uma serpente. No livro de Apocalipse, Satanás como dragão, ele é vencido. No livro de Gênesis, os primeiros céus e as primeiras terras. No livro do Apocalipse, novos céus e nova terra. No livro de Gênesis, as primeiras lágrimas. No livro do Apocalipse, Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Quanto esperam esse dia? Quanto esperam esse dia? Yeah! Só quem tem essa esperança levanta a mão. Yeah! Andarabacandarabacandaralabacandaralabalabahaya. Oh! Harabachúria andaralabachúria. Damares, não sou eu que digo. É um pastor antigo da escatologia assembleana. Ele diz assim: no céu, eu não vou andar. Ele diz: para que andar? Ele diz: no céu, eu vou flutuar em ruas de ouro e de cristal. Para que espírito andar?
Aí ele diz, no céu, sou eu que estou dizendo não, é esse pregador antigo assembleano. Ele diz, no céu, eu vou falar, abrir a boca, falar, para quê, para quê? Eu só vou olhar para você, Damares, de olho a olho vou te dizer, lembra naquela ceia que eu falei que seria assim? E no meu olhar você já vai entender tudo. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, é para o tempo presente. Anunciai a morte do Senhor, uma visão do tempo passado, até que Ele venha. A visão de um tempo futuro. Com carinho e respeito, você vai escolher a mão de uma pessoa para segurar. Com carinho e respeito, segure a pessoa que está perto de você, olhe para ela e diga assim, tu está proibido ficar aqui. Fala para ele. Diga para ele, eu quero te ver lá. Quem tem mão para levantar, quem tem adoração. Pegue na mão quem está do seu lado esquerdo e direito. Fala assim, ó, vai ser assim, ó. Vai ser assim, vai ser assim. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, Só quem tem essa esperança. nunca mais. Além